E aí, família, vamos lá, tá na hora do recorde olímpico, sim, de infecções no Japão. Como diz o Suga, tá? As Olimpíadas vão ser totalmente seguras para o Japão. Acredita, sim, acredita, mas vamos lá, né? O total diário de casos de coronavírus no Japão chegou a 12.342 no sábado, um número recorde pelo quarto dia consecutivo, gerando preocupações sobre um aumento explosivo das infecções durante as Olimpíadas na capital. Aí você vê que o Suga falou que ia ser totalmente seguro. O Suga apostou errado, caiu do cavalo. A contagem nacional de casos inclui 4.058 para Tóquio. Tá? Então você vê que Tóquio é uma das cidades sedes que estão sediando os Jogos, está subindo vertiginosamente os números de infecções. Simples assim. Que havia confirmado mais de 3.000 novos casos nos últimos 3 dias cada. Para quem acompanha viu que foi 3.000 e pouco, 3.800, lá vai burdoada. Aí ontem já foi para 4.058. E registrou infecções diárias em 10 prefeituras, incluindo Kanagawa, Saitama e Chiba, perto da capital, que registraram 1.580, no caso, para Kanagawa, 1.036 para Saitama e 792 para Chiba, respectivamente. Tá? Tanto que essas 3 cidades entraram no estado de emergência. Vai começar na segunda-feira e vai até o dia 31. Tá? Eu tenho um vídeo falando sobre o estado de emergência, a expansão do estado de emergência, porque o Japão está fazendo estado de emergência, mas não nacional. Né? Para quem acompanha o canal sabe disso. Um estado entra, outro estado sai e fica nesse ping-pong todo, né? A capital viu um total de 44.034 novos casos de coronavírus em julho, superando seu recorde mensal anterior de 40.367 infecções em janeiro. O número de pacientes com coronavírus em quarentena em Tóquio, em casa, subiu para 10.392, ultrapassando os 10.000 pela primeira vez. Sim, as Olimpíadas são seguras. O governo do primeiro-ministro Yoshihide Suga decidiu adicionar as 3 prefeituras próximas a Tóquio e também Osaka às áreas sobre o atual estado de emergência, que cobre a capital, que já cobre a capital, no caso Tóquio, e Okinawa, da próxima segunda-feira até o dia 31 de agosto. Sim, como eu havia falado, e já tem um vídeo falando sobre isso também. Por isso que eu peço para você, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Você vai ficar muito bem informado do que acontece aqui no Japão com as últimas informações, certo? A média contínua de casos de 7 dias na capital subiu para um recorde de 2.920 por dia, mais de 117% do que na semana anterior. Embora o tráfego de pedestres nas áreas centrais tenha diminuído ligeiramente, o aumento de infecções ocorre em meio à disseminação da variante Delta altamente contagiosa do coronavírus. Suga, na sexta-feira, indicou uma nova meta de ter 40% da população do país, de 126 milhões de pessoas totalmente vacinadas, eu dou risada, até o final de agosto. E 60% recebendo pelo menos uma injeção até então, no caso assim, uma dose até então. Por que ele está falando isso? Porque adotaram a vacina da AstraZeneca, porque o Japão estava ficando sem a vacina da Pfizer e da Moderna, e eles falaram, e agora o que fazer? Vamos usar da AstraZeneca. E todo mundo sabe, tá? Que os problemas que a vacina da AstraZeneca estava trazendo, né? Tanto que alguns países meio que pararam de usar a vacina da AstraZeneca. Só que o Japão, por desespero, tá aí desespero do Suga, tá? Porque esse ano é um ano eleitoral, talvez o Suga não consiga se reeleger por esse tanto de bola fora que ele está dando. Ele vai ser o primeiro-ministro com menor tempo de casa do Japão. Ele vai entrar para a história, tá? De tanta cagada, desculpa assim o termo, tanta burrada que ele está fazendo. Ele apostou muito errado nas Olimpíadas e está pagando o preço. O governo aumentou os programas de vacinação após as críticas sobre uma implementação lenta, né,
pretende completar a vacinação de todos que desejam ser vacinados até novembro. Então, você vê que a vacinação aqui no Japão não é obrigatória. Então, quem deseja tomar a vacina vai estar disponível. Só que, igual por exemplo, eu recebi a cartinha, minha esposa quer tomar a vacina. Eu fui fazer a inscrição, não deu, tá? Aqui, pelo menos onde que eu moro, no estado de Gifu, na cidade de Seki, só depois do dia 10. Dia 10 não, só depois do mês 10, tá? Então, a coisa tá complicada. Então, nesse meio tempo, assim, a pessoa pede um motivacional para tomar vacina. Eu, pelo menos, já falei para minha esposa, eu não pretendo tomar. Se ela quiser, eu faço a inscrição dela e acabou, mas eu não pretendo tomar. Ela até respirou fundo agora. Ela tá aqui do meu lado. Dá tchauzinho pro povo, amor. Ela tá vendo? Ela até respirou, porque ela falou assim: se eu tomar, você vai ter que tomar também. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá? Só que nesse ponto a gente tá meio em divergência, mas continuando. De acordo com os últimos dados governamentais disponíveis, 28,3% da população havia sido totalmente vacinada contra o coronavírus até a sexta-feira, com 39% tendo recebido pelo menos uma dose. Entre aqueles com 65 anos ou mais, 74,5% foram totalmente inoculados, com 86,1% tendo recebido pelo menos uma dose. Apesar da negação de Suga de uma ligação entre as Olimpíadas e o ritmo acelerado das infecções, alguns especialistas dizem que um clima festivo durante o evento esportivo está levando à complacência do público em relação ao coronavírus. Sim, porque está tendo, às vezes, tem eventos nas ruas e as pessoas vão aglomerando. Aí as pessoas falam: ai, japonês, mas é o ar livre. Sim, é o ar livre, mas olha o número de infecções que está tendo em Tóquio, tá? E se levar em conta, eu sei que eu vou enfiar o dedo na ferida agora, que muita gente não vai gostar. Mas verdade seja dita, não adianta querer tapar o sol com a peneira. Tóquio tem um centro de vacinação em massa, tá? Diferente dos centros de vacinações das cidades menores. É um centro de vacinação em massa que o exército japonês está administrando as vacinas. Era para ter esse tanto de infecções num número crescente que está tendo, sendo que Tóquio tem um centro de vacinação em massa que engloba Chiba, Saitama, Kanagawa, pelo número de vacinações que está tendo diariamente. Não era para ser, tá? Mas ainda assim está subindo de forma vertiginosa, tá? Aí eu pergunto, o governo está escondendo dados? Certeza que está, tá? Mas de qualquer maneira, continuando, tá? No sábado, muitas pessoas se reuniram perto dos locais das Olimpíadas, que em grande parte foram realizadas a portas fechadas, sem a permissão dos espectadores, como medidas antivírus, para desfrutar da atmosfera do evento esportivo. Yoko Ono, 32 anos, não confunda, tá? Com a mulher do John Lennon, que é Yoko Ono, tá? Não confunda. Que estava entre os cerca de 100 pessoas tirando fotos de um monumento dos cinco anéis das Olimpíadas localizado perto do Estádio Nacional, disse: todo mundo aguentou as restrições sobre a emergência do vírus, né? Não vou sair para beber, mas acho que não há problemas em passar algum tempo ao ar livre. Sim, só que é nesse aí que, se você passar algum tempo ao ar livre, sem aglomeração, não há problema. Mas a partir da hora que está aquela coisa aglomerada, você não sabe as pessoas do seu lado se estão com coronavírus ou não. Se aparecer um doido, der um espirrão, e aí? Então, já sabe, né? Uma mulher de 25 anos que veio ver o caldeirão olímpico, no caso assim, onde está a chama olímpica, montada na zona portuária de Tóquio, com um amigo disse: é um absurdo ouvir que não deveríamos ver isso. No caso assim, o caldeirão não deveria ter sido instalado em primeiro lugar. Então é aquela velha história: se não quer que as pessoas vejam, não instale, tá? Então você vê que as pessoas têm os pontos de vista dela coerentes, por sinal. Se não quer tal coisa, não coloca. É fato. O comitê organizador das Olimpíadas de Tóquio pediu ao público em geral que não visitasse o caldeirão para conter a disseminação do vírus.
balela. A cerca de 800 metros de distância do caldeirão, multidões se formaram ao redor de uma via pública desde a manhã de sábado para assistir à estreia olímpica do revezamento misto do triatlo no Parque Marinho de Odaiba, em Tóquio. Então você já sacou, né? Que vai aumentar muito o número de infecções. Por isso que eu falo, não quer dizer que esteja ao ar livre, que seja segura. Porque se tiver aquele aglomerado de gente mesmo ao ar livre, se um doido der um espirrão para cima, você infectou meia dúzia. E aí? Em outro lugar, na prefeitura de Osaka, no oeste do Japão, registrou 1.040 casos, com o número ultrapassando a marca de 1.000 pela primeira vez desde 8 de maio. Enquanto Okinawa, a prefeitura na Ilha do Sul, registrou um recorde de 439. Okinawa já está há meses sem conseguir diminuir o número de infecções, tá? Infelizmente. Tanto que ela estava no primeiro estado, no outro estado de emergência, que foi expandido agora, tá? E foi expandido de novo, tá? Então Okinawa não saiu do estado de emergência. Então você vê que para lá o bicho pegou realmente. As medidas antivírus durante o estado de emergência do país dependem principalmente de um público cooperativo. O Japão não impôs um bloqueio rígido, no caso assim, o famoso lockdown, como alguns países impuseram. Só que o povo, tá? Vou usar um português rasgado, me desculpe o palavreado, tá? Mas o povo tocou foda-se, porque o povo cansou. Aquela velha história: entra no estado de emergência, sai do estado de emergência. Entra no estado de emergência, sai do estado de emergência. O povo cansou. Tá? Tanto que tem pessoas que estão na rua da amargura, sem dinheiro e presas dentro de casa. Aí aquela velha história: o que eu faço? Eu preciso arejar a cabeça. Por que eu falo isso? O número de suicídios está aumentando. Para quem acompanha o noticiário japonês, está vendo uma maior recorrência de suicídios. Tanto que, eu não lembro se foi na quinta ou na sexta-feira. Até eu não quis reportar isso. Até porque se eu ficar reportando esse tipo de coisa, o YouTube me come com farinha e ele é perigoso deletar meu canal. Tá? Porque a censura no YouTube está muito brava. Houve o suicídio de um estudante. Ele pulou do prédio. E falou assim: cansei da vida. Puf, pulou. Tá? Então está tendo vários assim. Na prefeitura de Yamanashi também está aumentando o número, muito o número de suicídios. Por quê? Por causa do desemprego. Então está uma coisa assim horrenda, para não ser irônico e falar assim, tá uma coisa bela, tá? Tá uma coisa horrenda as coisas aqui no Japão. Se você acompanhar os noticiários japoneses, você verá as coisas. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Eu sempre falei, repito aqui, não precisa acreditar em mim. Entra no Google e pesquisa. Você verá o que eu estou falando ali, tá? De outra forma. Desafiando os pedidos das autoridades para ficar em casa, muitas pessoas foram para o distrito de Shibuya, no centro de Tóquio, no sábado. Isso aí é foto, pô. Sabadão, calorzão, o povo não vai sair para beber? Um homem na casa dos 20 anos que visitou um bar na área com um amigo para assistir às quartas de final do futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio, entre o Japão e a Nova Zelândia, disse: com o número de casos de coronavírus continua aumentando, não estou mais surpreso. E acho que a situação vai melhorar um pouco depois, quando os jovens foram totalmente vacinados. Isso porque os jovens não estão querendo tomar a vacina aqui no Japão. O estado de emergência, inicialmente declarado por Tóquio e Okinawa, vai até o dia 22 de agosto e vai ser estendido até o final do mês. É aquilo que eu havia explicado. Começou com um, puxou o outro e já estendeu de novo. E tá essa lenga-lenga. Mas agora você já sabe que o Japão bateu recordes, né? Está batendo recordes de número de casos. Isso porque geralmente final de semana se fazem menos testes de coronavírus. E deu esse número. Você já imaginou se tivesse com aquele teste assim bem fluido. O vídeo ficou comprido sim, porque tinha muita informação. Então pelo menos você já sabe como é que está a situação do Japão em relação ao coronavírus. A NHK também soltou uma matéria falando, mas era 3 vezes maior que essa.
muito mais detalhada por estado. E essa eu não quis falar porque senão ia dar meia hora de vídeo. Aí ela falou o número de mortes, o caramba 4. Então, para deixar essas coisas mórbidas meio de lado, tá? Mas, sim, foi muito grande, assim, uns números muito absurdos, tá? Então, pro Japão, claro. Você não quer comparar o Brasil com 200 milhões de pessoas com o Japão com 126 milhões. A diferença é muito grande, muito grotesca, né? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, por favor, né? Deixa seu like, compartilhe com outras pessoas para saberem da realidade do Japão. E clique no sininho, no caso, para você receber as notificações e ficar sempre muito bem informado do que acontece aqui no canal, tá certo? E aqui no Japão, claro. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais!